E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que eu acredito que muitas pessoas estão passando nesse momento. Mudança, transição. A gente sabe que situações de crise, elas nos levam a um processo de mudança, elas nos estimulam a um processo de mudança forçada. E nem sempre é fácil lidar com isso. Então essa ferramenta que eu vou trazer aqui para vocês vai ajudar você tanto no seu âmbito pessoal quanto nos seus negócios, como que você pode conduzir esse processo. Beleza? A curva S da mudança é uma curva do psicólogo John Fisher Price e é uma ferramenta que ele criou em 2012 e é uma ferramenta que separa o processo de mudança em alguns estágios. Ele coloca da seguinte maneira, são 9 estágios, 9 processos emocionais que você passa num processo de mudança. É bastante coisa, né? Muita emoção para você lidar ali. Eu vou simplificar esse processo em 3 momentos. E vou explicar esses 3 momentos para vocês, colocando os pontos, colocando quais são as emoções que envolvem cada momento. Até porque eu acredito que a curva S, ela realmente é formada por 3 momentos. Então você tem o momento inicial, você tem o fundo e você tem a retomada. E como é que você lida com isso? Beleza? O primeiro momento é onde você starta o processo de mudança, onde você inicia esse processo de mudança. E ali você tem 4 grandes emoções. A primeira delas é a ansiedade, é a incerteza. Então começou o processo de mudança, a ansiedade vai lá em cima, porque o medo, o que vai acontecer? Aquilo que eu tinha certeza, não tenho mais. Eu não sei como lidar com isso, eu não sei a dimensão do que está acontecendo. Com isso a ansiedade sobe. Uma segunda emoção, que nem sempre é característica de todo mundo, é a felicidade. É estranho pensar assim, né? Mas por que a felicidade? Porque algumas pessoas estavam angustiadas com a maneira com que a situação estava sendo conduzida. E o processo de mudança para elas representa a esperança de mudar. Então tem pessoas que nesse momento ficam felizes, ficam entusiasmadas. E aí a gente vem para o terceiro estágio, o terceiro momento, que é o medo. Porque você primeiro ficou ansioso, você alimentou esse medo dentro de você. No terceiro estágio, você confirma alguns pontos desse medo e ali você encerra esse terceiro estágio. E o que é interessante? Nesse estágio, a gente tem o primeiro impedimento em relação à mudança, que é a negação. Então, nessa primeira fase, é onde algumas pessoas já começam a negar esse processo. Vamos trazer para o nosso contexto atual. Muita gente, diante dessa situação de pandemia, ansiedade lá em cima, poucas pessoas eu vi felizes, até porque é uma situação que pegou todo mundo. Então a gente viu muito medo. Então primeiro teve a ansiedade, na sequência o medo. Agora, nesse momento, eu percebo muita gente negando isso, ou ignorando, ou evitando lidar com a situação. Então elas estão indo para essa primeira fase, estão negando o processo de mudança, elas estão lidando com agora a negação, o processo de negar que a mudança tem que acontecer, fingir que nada está acontecendo. Vamos para a segunda etapa agora. Na segunda etapa é onde a curva começa a descer. E ali começam as armadilhas emocionais que normalmente baixam a energia, baixam o foco que você tem nesse processo de mudança e onde muitas pessoas se contaminam e não conseguem sair. Então você começa um processo ali que é a questão do gatilho, da ameaça. Então o medo, ele te coloca numa situação, num jogo psicológico, um jogo emocional. Isso vale para a equipe também. A equipe em medo começam a existir conflitos emocionais ali. Com isso, baixa a energia e a gente vem à seguinte situação. Algumas pessoas desistem já nesse processo. Então começou a piorar muito o cenário, elas desistem. E elas, sem olhar para fora, elas estão desistindo por motivos internos. Então é o que você pode ter percebido nessa fase. Muita gente já desistindo da situação, nem entendeu a mudança, já desistindo. Outras continuam esse processo, elas baixam muita energia, baixam muito entusiasmo, elas realmente entram num processo depressivo. Por quê? Falta a perspectiva do que fazer, começa um processo de culpa muito acelerado. E é interessante que esse processo de culpa leva à última emoção dessa fase, que é a raiva. E olha que interessante, repara a quantidade de pessoas que estão extremamente irritadas nesse momento. A culpa leva à raiva, então a pessoa começa a buscar culpados. De quem é a culpa por eu estar passando por essa situação? E nisso você vê pessoas, nas equipes você vê pessoas se atacando, nas famílias, nos grupos do WhatsApp da família, pessoas brigando. Na internet mesmo, as pessoas entrando num conflito absurdo. Por quê? Eu preciso achar um culpado. É difícil admitir que a culpa por estar nessa situação, ela tem responsabilidade minha. Porque eu sou responsável pela gestão da minha própria emoção. Sou responsável pela gestão da situação em relação à minha equipe e ao meu negócio. A terceira fase, que é onde a curva sobe, que você já chegou ali no fundo do poço, né? O fundo do poço emocional.
Pessoas que saem dessa etapa são pessoas que começam um processo de retomada. O que isso significa? É um processo de aceitação gradual. Elas vão entendendo que a mudança aconteceu, algumas coisas não podem ser como antes e eu tenho que ir aceitando passo a passo como lidar com isso. Esse processo de aceitação gradual é o que vai permitir que ela suba essa curva e ela chegue no momento que é uma zona de conformidade. É a zona de segurança de novo. Então, pensando no processo de mudança como um todo, primeiro veio o medo, que é a ansiedade, aí você tem emoções como a culpa, a raiva, que vão descer o fluxo, e depois você tem a retomada, a conformidade. Essa conformidade é a nova zona de conforto, é a nova zona de segurança que você construiu. Nós, humanos, precisamos disso. Emocionalmente falando, a gente precisa construir algumas certezas para reduzir esse nível de ansiedade que a gente tem. E como equipe, a gente precisa ter algumas certezas para reduzir esse nível de ansiedade que a gente tem. Quando a gente fala do mundo extremamente complexo, incerto, e que você não tem como construir certezas, é muita insegurança, é uma enxurrada de insegurança, nem todo mundo está pronto para lidar com isso. O fato de entender que esse processo de mudança ele existe, e você conseguir se perceber em que momento que você se encontra, como que você está lidando com isso, vai te ajudar muito. Se a gente pegar o processo como um todo, as pessoas que lidam melhor com a mudança são as pessoas que conseguem entrar no processo de aceitação mais rápido. Então, aceitar a mudança não significa que você simplesmente não está sentindo nada. Significa que você aceita que vai ter que mudar. Aceita que vai ter que construir uma nova forma de fazer aquilo que você vinha fazendo, que você vai ter que descobrir novos caminhos, mesmo sentindo ansiedade, mesmo sentindo medo. Então isso faz com que você lide de uma maneira mais madura diante dessas circunstâncias e que você possa ajudar as pessoas que estão à sua volta. Até porque pessoas que entram no estado de negação, pessoas que entram no estado de desistência, pessoas que entram no estado de raiva e começam a projetar isso para os outros, elas simplesmente contaminam todo mundo que está em volta. Isso não ajuda. Isso não é você estimular as pessoas que estão à sua volta e nem se estimular. Isso é você colocar as pessoas para baixo. E quando a gente está em circunstâncias de mudança, o seu papel é outro. Principalmente como gestor, seja gestor de uma equipe ou até mesmo na sua família, é você colocar as pessoas para cima, é você dar a perspectiva adequada, dar o parâmetro adequado para que essas pessoas possam entender a mudança. Entender que mudar não é tão fácil. Dói, mudar dói, porém é necessário. E o que mais incomoda o ser humano é ser obrigado a mudar. E é isso que a gente está passando agora. Muitas pessoas estão sendo obrigadas a mudarem. Elas até sabiam que tinham que mudar ou nem precisavam mudar, elas estão sendo forçadas a mudar pelas circunstâncias. E o ser humano não gosta disso. Quem que gosta de ser obrigado a desapegar de algo que levou tanto tempo para construir? É difícil. Realmente é um processo. E quanto mais rápido você entrar na aceitação, mais rápido você lida com isso. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e te ajude a lidar com esse processo de mudança. Muito obrigado.